E por que então é importante que você entenda como o seu paciente funciona, que você entenda o ciclo de manutenção da dor dele, tanto para você saber como também o paciente saber. Por que isso é importante? A primeira coisa, né, que vai ajudar a gente ter essa consciência, existe esse ciclo de manutenção da dor, que ele é uma coisa importante e tudo mais. A primeira coisa que você precisa entender dos benefícios disso é que, justamente, ele vai ajudar na autopercepção do seu funcionamento. Tá? Ele vai ajudar na autopercepção do seu funcionamento. Sempre que a gente quer mudar alguma coisa, sempre que a gente quer alcançar a melhora, que a gente quer alcançar algum estado diferente de consciência, ou uma vida diferente, mudar a nossa vida, qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa começar, querendo ou não, entendendo qual é a nossa realidade. Para começar, entendendo onde nós estamos, de certo modo. Tanto na situação, de modo geral, da nossa vida, como nós estamos internamente. Como nós estamos funcionando internamente, para saber se esse nosso funcionamento está a par ali do que onde nós queremos chegar. E o que é possível, o que é necessário ser alterado, de certo modo. Então, entendendo o ciclo de manutenção da dor do paciente, conseguindo descobrir esse ciclo e apresentar esse ciclo para ele, vai ajudar justamente na autopercepção do seu funcionamento. Isso vai ajudar o paciente a se autoconhecer. Então, se você tem um paciente que até mesmo busca autoconhecimento, é entendendo os ciclos de manutenção da dor que você vai ajudar ele aí também se autoconhecer. Então, a primeira coisa que o ciclo de manutenção da dor, de você conhecer o ciclo de manutenção da dor, a importância disso, né, é justamente você ajudar o paciente a se autoconhecer, conhecer o seu funcionamento, que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir atingir os seus objetivos, no caso, o objetivo aí daquele paciente com a psicoterapia. O segundo benefício aí de você saber utilizar, de saber enxergar, encontrar o ciclo de manutenção da dor, é identificar aí o motivo do paciente continuar com a sua dor. Porque ele sabe muito bem que ele está sofrendo, ele sabe muito bem o que ele gostaria que fosse diferente, por mais que às vezes a gente tem que usar assim de artimanhas, questionamentos diferentes, mas para chegar nessas respostas, porque às vezes não tem de maneira consciente e rápida, assim, ou ele não entende, não sabe expressar direito, coisas nesse sentido, mas ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem o que poderia ser diferente ali na sua vida. Só que, muitas vezes, ele não entende como que o seu comportamento mantém ele naquele problema. Ele não entende como o seu comportamento atual mantém ele no problema. E ter consciência disso é muito importante para que ele mude esse comportamento, para justamente que ele pare de sofrer. Porque se a gente simplesmente trata o paciente naquela dor pontual, eu estou sofrendo por conta disso, pá. E a gente trata nisso e não consegue identificar as coisas que ele faz que mantém ele com os mesmos pensamentos, que mantém ele com o mesmo sofrimento, aquilo vai ser, de certo modo, em vão. A gente vai ajudar pontualmente aquele paciente, mas ele vai voltar a se envolver dessa maneira de novo. Ele vai voltar a sofrer novamente, porque ele vai voltar a se envolver no seu ciclo de manutenção da dor. Então, outro benefício é justamente ajudar o paciente a identificar o motivo dele continuar com a sua dor, porque ele não entende isso. Ele não consegue entender que ele evitar fazer as coisas, por exemplo, quando ele se sente ansioso, aquilo mantém a sua ansiedade. E às vezes uma apresentação da curva da ansiedade, uma apresentação da curva de enfrentamento vai ajudar o paciente a entender um pouco disso também, tá? E quando a gente sabe identificar também o ciclo de manutenção da dor, a gente vai saber justamente onde a gente pode intervir. Quando a gente sabe o modelo cognitivo de um paciente, a gente tem aí várias formas de intervenção. A gente pode intervir ali no modo situacional, a gente pode intervir no pensamento, a gente pode intervir aí nas reações emocionais, comportamentais e fisiológicas daquele paciente. No ciclo de manutenção da dor é a mesma coisa. Então, a gente entendendo muito bem este ciclo, a gente sabe aonde que a gente pode cortar esse ciclo para justamente que ele gere outros ciclos
mais funcionais, ciclos de funcionamento mais saudáveis aí, de certo modo. Então, entender o ciclo vai ajudar muito bem nisso. Na autopercepção do paciente, como ele funciona, vai ajudar a identificar o motivo dele se manter no seu problema. Então isso é um reforço, uma coisa, um bônus aí nessa questão da autopercepção, né? Tipo, nossa, é por isso que eu não saio dessa bagaça. Por isso que eu não consigo parar de sofrer. E também vai ajudar você, psicoterapeuta, saber aonde você pode trabalhar com aquele paciente, tá bom? E justamente por que ele consegue gerar esse benefício, como eu já falei, justamente porque todo o trabalho da psicoterapia aí começa com a autopercepção de como o problema se mantém. Porque se a gente não consegue entender como o problema se mantém, a gente pode fazer o que for. A gente pode ajudar momentaneamente ali, mas aquele problema vai se manter daqui a um tempo. Ele vai voltar de algum tempo, porque você não lidou com o ciclo. Você não cortou o que precisava ser cortado, tá? E se você não fizer isso, se você não trabalhar justamente com o ciclo de manutenção da dor do seu paciente, o paciente ele se mantém no seu problema com o uso dos seus comportamentos de segurança e pensamentos reforçadores. Então, quando você não entende que o comportamento que o paciente tem é reforçador, se você não entende que o pensamento que ele tem é reforçador, ele vai reutilizar aqueles pensamentos, ele vai reforçar aqueles pensamentos, ele vai utilizar aqueles comportamentos. Uma coisa que a gente pode... porque muitas vezes, se a gente não entende o ciclo de manutenção da dor, alguns comportamentos, alguns pensamentos podem passar em branco. Né? Podem passar e a gente nem entender necessariamente como aquilo pode estar afetando ele, tá? De certo modo. Uma coisa, por exemplo, se você terminou um relacionamento e aí você está com medo de encontrar seu ex na balada, enfim, em algum lugar, coisas nesse sentido. Só que você está sofrendo muito porque você está com poucos amigos, você não está conseguindo socializar, e você precisa muito socializar. Só que aí você tem esse medo de encontrar o outro porque você acha que você não vai aí suportar a encontrar a pessoa ali. Quando você tem esse pensamento, quando o paciente tem esse pensamento, é bem provável que ele evite justamente se socializar. Ele evite sair porque vai que ele encontra o ex. Ao fazer isso, ele não consegue ver que ele é mais capaz do que ele imagina de encontrar o ex. E não ter problema nenhum nisso. Ele acaba então se mantendo na sua dor. Só que muitas pessoas podem enxergar esse pensamento, tipo, porque eu vou sofrer se eu ver o meu ex e tal. Sim, é possível que você sofra e tudo mais. E muitas pessoas podem enxergar isso. Não, realmente, evite. Não precisa ficar sofrendo por conta disso e tudo mais. Só que, se a pessoa ficar nisso certo tempo, isso pode acabar mantendo ela nisso por um longo tempo, de certo modo. Onde ela acaba se mantendo naquele sofrimento de maneira desnecessária. Então, de certo modo, sempre que o paciente evita algum sofrimento, a gente sempre tem que acender uma luzinha assim para tentar entender, poxa, será que essa evitação dele não pode manter ele no seu problema, não pode manter ele no seu sofrimento, não pode estar falando para ele que ele é menos capaz do que ele imagina, ou que aquele perigo é muito maior do que ele imagina? Será que isso não está acontecendo? Então, sempre que a gente tem isso, uma espécie de evitação do paciente, a gente tem que se perguntar essa questão.